A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que a paz seja convosco. Nesta tarde, eu estou passando aqui para deixar essa palavra para o meu e para o coração de vocês. Que o Espírito Santo se revele para vocês, igual um dia se revelou para mim, que me tirou desse mundo de perdição e me deu uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus. Que o mesmo vocês tenham essa oportunidade de experimentar o que é viver com Cristo, o que é viver o cristianismo, não uma religião, mas sim mudança de caráter e de atitude. E na palavra do Senhor Jesus Cristo, amar a palavra. Não tem como dizer que é cristão e não amar a palavra, porque a palavra é a vida em Cristo Jesus. Neste dia de hoje eu passo aqui para deixar essa palavra de Salmo 125, versículo 1. E os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui o que o Senhor Jesus Cristo está falando conosco. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos passar por momentos difíceis, porque o Senhor Jesus Cristo não prometeu que nós não teríamos aflições, mesmo porque tem muita gente que só ora quando está em aflição, só busca o Senhor quando está em aflição, que não devemos ser assim. Mas o que o Senhor Jesus está falando conosco? Que nós devemos ser aquelas pessoas que não vamos nos abalar a nossa fé. Não vamos abalar a nossa fé porque os momentos estão difíceis. Vamos permanecer firme em Cristo Jesus, firme na palavra. Se o Senhor está falando aqui que nós deveremos ser como um monte de Sião, que não devemos nos abalar, mas permanecer para sempre, o que Jesus está falando conosco, missionária? O que Jesus fala conosco, comigo, para mim e para você, é que não importa a situação, nós devemos permanecer firme em Cristo Jesus, firme na palavra. Se o Senhor fala que é nós e a nossa casa, é nós e a nossa casa. Vamos permanecer firme, orando pela nossa família, orando pela nossa casa, permanecer firme, cada dia nós, que quem é a coluna, cada dia mais com intimidade, cada dia mais negando o nosso eu, cada dia mais nos entregando e deixando o Espírito Santo de Deus comandar a nossa carne, não a nossa carne comandar o Espírito Santo. Ai, mas como fazer, como realmente acontecer isso? Alimentando o Espírito Santo, negando a nossa carne. Irmãos e irmãs, não tem como permanecer em Cristo Jesus verdadeiramente se você não, todos os dias, você não fazer renúncia da carne. Não tirar os olhos do que agrada a carne e não se voltar para Cristo. Se no nosso dia a dia a gente não tirar os olhos do que agrada a nossa carne e se voltar para Cristo, não tem como a gente realmente conhecer a Jesus e realmente nos cada dia mais crescer espiritualmente, negando o nosso eu. A palavra do Senhor também fala aqui no versículo 2, e assim está os montes ao redor de Jerusalém, e assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. O Senhor está falando aqui o tempo todo conosco, irmão. Quando eu falo por que conosco? Conosco, porque o que serve para vocês serve para mim. Nós estamos na terra. Não importa se alguém tem teologia ou não tem teologia, mas estamos levando a palavra de Cristo Jesus. E a palavra de Cristo é 100% verdadeira. Se não tiver renúncia diariamente, se não buscar conhecer a Cristo, se não tirar os olhos do sistema deste mundo
se não realmente deixar de alimentar a nossa carne e alimentar o Espírito Santo, pode até vai ficar na igreja, porque o inimigo hoje em dia ele tem uma nova estratégia para prender os crentes na igreja. Por que eu falo crente? Porque aquele que é crente não é cristão. Porque o diabo, ele é crente também, ele estremece quando fala o nome de Jesus. Quando você dá uma autoridade do nome de Jesus Cristo, ele se prostra, ele bate em retirada, mas ele não obedece, ele não obedece. Ele não tem mais salvação, por quê? Porque ele foi expulso do céu, entendeu? Não podemos ser aquela pessoa que o Senhor vai vomitar. Porque o Senhor Jesus Cristo também fala. Se nós, eu vou procurar aqui. Lá em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano é o versículo 1, mas eu procurar e vou gravar outro vídeo. Ele fala que nós devemos ser quente ou frio. Porque se virar morno, Jesus vomita. E depois de Jesus vomitar, meu amado irmão, por isso que temos que renunciar. Não servir ao Senhor Jesus Cristo de qualquer jeito. Porque se você é filho de Jesus, se eu sou filha de Jesus, nós vamos ter prazer em obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer a palavra. A palavra do Senhor também fala no 3, para que a gente não aqui, fala no 3 aqui. E porque certo da impiedade e não permaneceres sobre os justos, para que o justo não estenda, aleluia, glória a Deus, não estenda as suas mãos para a iniquidade. O que está falando aqui? Se nós realmente somos cristãos, se nós realmente queremos ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, queremos realmente ser filho de Jesus, não só servo, porque aquele que é servo ainda não é filho, porque o filho, ele é filho e servo, mas Jesus chama a gente de filho quando a gente já está na obediência. E o que ele está falando? Se nós dissemos que estamos em Cristo Jesus e a gente se inclina para a iniquidade é o quê, missionária? A iniquidade é o pecado, tudo que é pecado, todo tipo de pecado. Quando a gente deixa de buscar Jesus na palavra e vai assistir televisão, assistir novela, precisa de libertação, está pecando. O tempo que temos que tirar para Jesus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Não importa a nossa correria, temos que priorizar Jesus. Jesus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E a carne realmente não quer que isso aconteça. Por isso temos que alimentar o Espírito Santo. Ô subiricanda labaixou. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que eu falo para vocês, eu pratico na minha vida, todos os dias procuro examinar a mim mesma. Que a palavra do Senhor fala, lá em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Quando Jesus está falando do homem, está falando do homem e da mulher. Do homem e da mulher. E eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar longo. Mas subiricanda lavanácia, em nome de Jesus, irmãos. Eu não estou vindo aqui para me aparecer. O que eu quero é que o mesmo Jesus que me encontrou, encontre vocês que estão por aí perdidos. Escravo do pecado, escravo da prostituição. Que Jesus venha encontrar vocês. Que vocês queiram ser encontrados por Jesus Cristo.